né? Tem o pessoal da região norte e nordeste que vai prestar concursos, um concurso que falaram que vai ser a banca IBFC, é o concurso da Secretaria do Amazonas, Secretaria de Saúde do Amazonas, mas ainda não saiu, né? Esse concurso do Acre, cidade de Cruzeiro do Sul. Neoplasia maligna bucal mais comum, a qual acomete preferencialmente homens acima de 50 anos, tendo como principais fatores de risco o tabagismo e o etilismo. A incidência dessa neoplasia em jovens com menos de 40 anos é rara, e é raro mesmo, né? O carcinoma espinocelular, né, que é a alternativa correta, né? É raro nessas idades precoces. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco por quê. Nesses pacientes, o curso da doença é ainda mais agressivo, apresentando maior risco de metastização cervical com prognóstico desfavorável. Colocou a referência, né? Laurindo Moacir Sassi, é um cirurgião bucomaxilar de Curitiba. Essa descrição refere-se a um tipo de doença. Sobre esta assinale a alternativa correta, né? Como vocês colocaram e como eu acabei dando um spoiler, carcinoma espinocelular. Por isso que eu estou colocando essa questão, porque vocês estão vendo, né, que as bancas acabam mudando a nomenclatura. Aquela primeira questão, carcinoma de células escamosas. A segunda questão também usou o termo carcinoma de células escamosas. Então, a primeira era Vonesp, a segunda era IBANSP, e BFC está usando o termo carcinoma espinocelular, e é muito importante que vocês estejam, né, com essa intimidade em relação à nomenclatura, para que vocês não percam uma questão, né, não errem uma questão. E ó, aqui tem uma nomenclatura totalmente errada, né, carcinoma verrugoso, né, e aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V, então não foi erro de digitação, não, foi um erro da própria banca, né, de colocar aí essa alternativa como carcinoma verrugoso. Na verdade é verrucoso, né? Com C, verrucoso. Luciano, a leucoplasia pode indicar áreas de displasia epitelial envolvendo áreas de margem já infiltradas pelas células epiteliais? Quase sempre acompanha as lesões do carcinoma. Excelente pergunta. Então vamos lá tentar fazer um desenho aqui, Luciano, sobre a sua pergunta. Eu vou pegar, deixa eu ver se tem um slide com um espaço maior, que daí eu consigo, né, fazer um desenho melhor aqui. Não, acho que esse aqui tem um tal de... Não, acho que todos estão com um tamanho parecido. Então vamos nesse slide aqui. Eu sempre falo que entre um tecido normal e o carcinoma existem degraus. Então, são vários degraus. O primeiro degrau seria um tecido. Deixa eu colocar aqui. Tecido normal. Desculpa a letra, tá, gente? Que Depois, o que acontece? Acontece atipia. Eu tô apanhando um pouquinho da caneta ainda. Atipia discreta. Depois, atipia moderada. Depois, atipia grave. Carcinoma in situ. E carcinoma epidermoide mesmo. SEC, né? Vamos colocar SEC. SEC. Tá, então, esse degrau é a evolução do processo, né, de transformação, né, que a gente chama, né, de transformação. Que letra horrível, né? Maligno. Então, esse processo de degraus entre uma lesão de tecido normal até um carcinoma espinocelular, a gente fala que é um processo evolutivo, né? Então, um tecido normal, ele pode sofrer uma alteração, né, histológica, e virar uma atipia discreta, depois uma atipia moderada, isso hipoteticamente, tá? Atipia grave, carcinoma in situ e carcinoma espinocelular propriamente dito. A diferença de carcinoma in situ e carcinoma epidermoide propriamente dito, ou carcinoma espinocelular. Quando a gente pega um tecido epitelial, né, se
essa lesão de carcinoma, geralmente ele começa na região basal, né? Então é na região basal que vai haver uma mutação celular, e aí essa lesão vai crescendo. E aí vai crescendo, né? Essas células vão se alterando por todo o epitélio. Entre o epitélio e o conjuntivo, o que que acontece? Nessa região aqui, ó, entre o epitélio e o conjuntivo, existe uma estrutura, né, bem no limite mesmo, nessa região, ó, nessa transição. Uma estrutura que a gente chama de membrana basal. Eita, tá ruim. E essa membrana basal, quando ela não é, essa membrana basal, ela não é rompida, o que que acontece? A gente chama isso de carcinoma in situ. Uma vez que a membrana basal foi rompida pela proliferação das células epiteliais em direção ao conjuntivo, virou um carcinoma espinocelular invasivo. E qual que é o problema de romper membrana basal, Darcio? Justamente aonde tem células ou vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, é em que região? No tecido conjuntivo. Então, uma vez que o carcinoma rompe membrana basal, dá chance da célula epitelial desgarrar do tumor e penetrar na região de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, consequentemente poder dar metástase. Em vasos linfáticos, geralmente vai dar metástase para linfonodos cervicais do mesmo lado que o paciente está com a neoplasia. Por exemplo, ele tem um tumor no lábio inferior direito, aqui para vocês do lado esquerdo, mas do meu lado direito. Onde é mais fácil metastizar para que região? Linfonodos cervicais do lado direito, quando ele tem uma neoplasia do lado direito, tá? Então, a gente fala do mesmo lado. Então, a gente fala ipsilateral. Só uma nomenclatura, porque se vocês virem, às vezes tem questão falando, né, de linfonodos ipsilaterais, linfonodos contralaterais. Então, para onde acontece mais frequentemente as metástases? Metástases para linfonodos cervicais do mesmo lado, ipsilaterais, tá? E o Luciano está perguntando, a leucoplasia pode indicar áreas de displasia epitelial? Sim, né? Na verdade, a leucoplasia, o que que ele é? Ele é uma terminação que a gente fala que só o clínico que usa. O patologista, ele não vai devolver para você o diagnóstico de leucoplasia. Leucoplasia, você vai encaminhar com a hipótese diagnóstica para o patologista de leucoplasia. E aí ele vai devolver o quê, Luciano? Com hiperqueratose, por quê? Uma lesão branca na região, né, da mucosa bucal, ele promove, geralmente, clinicamente, quando ela se encontra de uma forma de placa branca, histologicamente, essa lesão tem uma hiperqueratose e um aumento da camada do epitélio, que a gente chama de acantose. Mas essa hiperqueratose que se manifesta clinicamente com uma lesão branca. Então, o patologista geralmente coloca hiperqueratose com atipia ou displasia discreta, moderada ou displasia grave. Então, esse é o laudo que o patologista vai nos desenvolver. Mas, como você mesmo colocou, né, envolvendo áreas de margem, se tiver áreas infiltradas, por exemplo, essas áreas infiltradas, quando a gente fala infiltrada, tá, é uma nomenclatura que está infiltrando o tecido conjuntivo, já rompeu a membrana basal. E aí não é mais leucoplasia, é um carcinoma propriamente dito. Tudo bem? Então, não sei se eu consegui ser bem claro nisso, mas se vocês ficarem com dúvida, vocês me falem, e aí eu tento responder para vocês e tento tirar essas dúvidas. Matheus, homolateral e ipsilateral são sinônimos? Sim, podem ser usados, tá? Podem ser usados sim. Então, a alternativa correta nessa questão realmente é carcinoma espinocelular, questão muito fácil.